Bom dia, pessoal. Pode se assentar. Estão felizes? Meu Deus do céu. Não, isso não é felicidade, não. Vocês estão felizes? É uma oportunidade da gente estar aqui reunido falando de Jesus, então a gente tem que estar muito feliz. Cara, estou apanhando um pouquinho aqui. Vocês lembram quando eu comecei a ministrar aqui? Eu vinha com aquele tanto de papel, gente. Eu amo escrever tudo em papel, coisa louca. Aí eu chegava aqui, tem um vento meio forte, a folha dobrava e eu segurava daqui. Eu falei, gente, uma hora Deus vai abençoar e eu vou poder trazer um negocinho desse aqui bonitinho e eu vou pregar com ele. E hoje eu estou aqui, ó. Primeira vez, gente. Então vamos... aplaude ele aí. Glória a Deus. Agora vai ser prático, eu não vou apanhar mais das folhas voando. Queria que você fechasse seus olhos, aí onde você está. Vamos orar, vamos já agradecer por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado por essa manhã que o Senhor reservou para cada um de nós. É o Senhor quem sonhou esse momento, é o Senhor que já preparou tudo e todas as coisas. Eu sei que ninguém está aqui à toa, ninguém está assistindo aí de casa à toa. O Senhor tem um propósito para a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor nos toque, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade de fazer aquilo que é a Tua vontade, porque nós sabemos que ela é muito melhor e maior do que a nossa. Faça o Teu querer nesse lugar e fale sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos falar um pouquinho aqui hoje. Nosso tema: paternidade. Uma vez no mês a gente fala sobre esse assunto, porque é algo que a casa fala bastante, porque é muito importante. Nós aqui estamos prontos para receberem os filhos. Nós sabemos o quão é importante a gente saber dessa identidade, da gente não só se enxergar como uma criatura. Nós somos muito mais do que isso, nós somos filhos, filhos de Deus, amém? E essa é a ideia, fazer com que você entenda que você não está sozinho e te fazer entender que você é um filho amado de Deus. Então, partindo desse princípio, existem dois pontos que a gente sempre comenta aqui. A paternidade como algo espiritual, nós temos alguém sempre caminhando junto conosco. A gente tem uma igreja que ela tem uma visão, que ela nos aponta alvos, que ela está caminhando junto. Nós temos pastores, temos líderes que estão ali, sempre caminhando junto com aqueles que estão começando. Então existem esses dois pontos, daqueles que fazem o papel espiritual de ajudar, de mostrar o verdadeiro caminho. E o segundo ponto principal, claro, que é reconhecer a Deus Pai como um pai de verdade. E a gente poder viver como filho, e não só falar isso da boca para fora, certo? Então o primeiro ponto, esse que eu falei, da paternidade como alguém que caminha junto, como alguém que nos ajuda, isso é muito importante. Acho que não tem ninguém que comece na fé que possa caminhar sozinho, porque eu preciso de alguém para poder me auxiliar, para me mostrar o caminho, porque um dia alguém ensinou ele e assim vai. Entrando aqui direto na palavra do Senhor, a gente vai discorrer alguns textos aí hoje. Queria que abrisse aí, por favor, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente vê aqui que Paulo chama Timóteo de quê? Ele é um filho na fé. O próprio apóstolo Paulo, ele chama Timóteo como um filho na fé. Nós já cansamos de ouvir isso. Mas Paulo, ele chama Timóteo ali de filho, porque ele encontra Timóteo, ele ainda era um jovem, nós vamos ver isso daqui a pouco. E ele chama então Timóteo para caminhar com ele. Então tem um sentimento ali em Paulo, que não é somente de poder chamar aquele rapaz para poder andar com ele, mas quando a gente começa a conviver, quando a gente começa a andar junto, existe um carinho, um amor que a gente desenvolve nas pessoas. E é isso que Paulo tinha. Em nenhum momento Paulo pede para Timóteo ficar chamando ele de pai, para pedir bênção. Não é isso. Mas ele entende que ele pegou um jovem e agora ele entregaria ele maduro na fé, caminhando ali com ele. Essa é a ideia de um pai espiritual, é aquele que caminha junto, aquele que ensina, aquele que ajuda. Mas nós vamos hoje
caminhar por um rumo um pouquinho diferente. A gente sempre fala aqui da visão do pai, igual agora a gente estaria falando aqui de Paulo, sobre o olhar dele, sobre Timóteo como um filho na fé. Mas hoje eu quero inverter os papéis. A gente vai começar a ver a visão dos filhos. Vamos lá? Vamos caminhar junto nisso aí? Atos 16, verso 1. Atos 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Repete aí comigo: Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Somente aí. Lembrando aqui, nós estamos aqui em Atos 16, certo? Atos 16. Aqui é o primeiro lugar onde nós vamos ouvir falar de Timóteo. Então aqui Paulo tem um encontro ali com ele, com a mãe dele. Fala que a mãe dele era uma mulher crente, o pai provavelmente não, porque ele era um grego. As culturas ali eram bem diferentes, mas a mãe dele era uma crente. Então Paulo tem aquele encontro ali já com Timóteo e fala que ele era um jovem discípulo. Então Paulo já chega ali, conhece ele e faz um convite. Fala: olha, vamos comigo. Eu estou aqui nessa empreitada. Paulo fazia algumas viagens ali missionárias. Então ele chama, fala: Timóteo, vem comigo, vamos andar junto. Vamos começar, igual a pastora costuma falar, vamos começar junto, vamos aprender, vamos caminhar junto. Eu quero te ensinar algumas coisas. E Timóteo então entende isso e vai. Mas falando assim parece algo muito top, né? Muito simples até, porque se chega um cara do porte de Paulo para mim aqui e fala: ó, vem caminhar comigo, vamos andar junto, que eu quero te ensinar algumas coisas, vem. Eu não vou falar não. Parece muito simples e muito fácil olhando assim por esse ângulo. Mas nós vamos ler lá agora em Atos 14, no verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Viu que a gente leu primeiro em Atos 16? Agora 2 capítulos para trás, nós estamos vendo Paulo sendo apedrejado, certo? Isso aqui era a primeira viagem de Paulo, ali para aquela região. E aí Paulo está lá, ele e Barnabé, eles estão falando de Deus, eles estão falando de Cristo, da obra consumadora e coisa linda. E aí eis que tem um cara lá no meio da multidão assim, que eles olham e ele tinha algum problema físico. Ele era um paralítico. E ele, olhando para ele assim, Paulo vê que existia uma fé dentro daquele cara que era meio diferente da dos outros. Então ele pega e fala assim: cara, salta sobre os seus pés e sai andando. E a fé daquele cara é correspondida, porque quando Paulo fala, diz a palavra que ele salta pelos pés e ele sai andando. Amém. Paulo viu fé naquele cara, e apenas com essa palavra, o rapaz que não andava, agora ele sai caminhando aí. Isso é muito lindo, é muito bonito. Mas quando isso acontece, o povo fica louco, porque a galera gosta de viver e de ver um milagre, mas esquece das raízes das coisas. Quando eles veem isso acontecendo, esse movimento, a galera já começa a se levantar e fala: nossa, esse aqui, eles são deuses gregos, são deuses da mitologia, esse aqui é Júpiter, esse aqui é não sei quem, e começa a nomear Paulo e Barnabé ali como se fossem deuses. Eles já falam: olha, vai lá buscar bois e vamos começar a sacrificar, vamos começar a fazer sacrifício para esses caras, porque aquilo que aconteceu aqui é algo sobrenatural. E vendo isso, Paulo, Barnabé, eles já pulam e falam assim: não, eles já vão lá no meio da multidão e falam: não, para. Eu sou homem igualzinho a cada um de vocês. E eu não quero adoração nenhuma, não quero sacrifício nenhum, porque nós viemos aqui falar de um Deus, de um Senhor que pode fazer isso e muito mais. Isso é lindo, mas aí o negócio começa a ficar feio, porque existe algo dentro de nós que a gente sempre vai colocar uma adoração em alguma coisa, e se ela não tiver em Cristo Jesus, nós vamos adorar outra coisa. Pode ser o dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser um carro, não importa. Se o nosso coração não tiver voltado exatamente para Jesus, nós mesmos vamos construir altares e começar a adorar outras coisas.
Então essa galera tinha isso dentro deles. Mesmo Paulo falando, não, isso não vem de mim, isso vem daquele que um dia morreu por mim. Isso não vem de mim, isso vem de um Deus poderoso, vem de um Deus que pode tudo e todas as coisas. Mas a galera não entendia, e eles mesmo assim insistiram, queriam fazer aquilo, queriam sacrificar, queriam continuar aquele movimento. E por essa insistência, e Paulo falando que não, cai exatamente onde a gente acabou de ler. Falar, não quer, você não quer essa adoração, não quer nada desse movimento, então tipo, você não presta, a gente não quer ouvir isso que você está querendo falar, então não. Uns instigaram os outros, a galera pega pedra e começa a atacar em Paulo, e pedra em Paulo, pedra, até o ponto que eles achavam que Paulo estava morto. Então eles param e arrastam Paulo para fora. Diz que aí os discípulos, aqueles que seguiam ali a Paulo, chegam lá fora, em volta de Paulo, e Paulo já levanta, e Paulo sobrevive, e Paulo fica bem. Não sei de que jeito, mas ele sobrevive. Eu sei, né? Ele tinha um Deus poderoso que tinha acabado de fazer um aleijado andar para cuidar da vida dele. Isso era pouco para Deus. Mas entre o capítulo 14 e o capítulo 16, onde ele chama Timóteo, os estudos falam que existe por volta de 1 a 5 anos apenas de diferença dessa primeira viagem de Paulo até a segunda viagem de Paulo. Resumindo, quer dizer que Timóteo presenciou tudo aquilo que aconteceu na primeira vez que Paulo estava ali. Sabe qual é o link de toda essa história? Lembra que eu falei que a gente hoje vai olhar para o lado do filho? Filho não é aquele que somente vê o lado das bênçãos, não é aquele que só quer viver de milagre. O verdadeiro filho sabe que ele vai poder passar por aflição, porque Timóteo tinha visto há pouco tempo atrás que o próprio cara que agora chamava ele para caminhar junto, dentro da mesma cidade, tinha sido apedrejado e quase morto. O verdadeiro filho, ele entende, porque a palavra diz que nós iremos passar por aflições, mas o nosso Deus venceu, nós vamos vencer. Aquele que entendeu o papel de um filho espiritual, ele sabe que ele não vai viver só aqui no topo, que tem dias que ele vai passar por dificuldade, mas verdadeiros filhos estão dispostos a viver o seu chamado. Se é para ele, vamos aplaudir. Ei, você que se enxerga como filho, saiba que você não vai viver só dias de glória, mas nos dias de luta, o nosso Deus vai estar juntinho com você. Esse é o olhar do filho. Não é somente as coisinhas boas. A gente sabe que a maioria dos nossos dias talvez são lutas, mas não existe vitória sem luta, certo? Então vamos vencer com Cristo Jesus. Continuando aqui, só queria fazer um breve link. Quando eu estava estudando isso, o Senhor me trouxe à mente e falou, olha, hoje você, ao subir naquele altar para ministrar, você faz o papel de Timóteo. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque eu sei que os meus pastores e alguns dos meus líderes não chegaram até aqui à toa. Se eu tenho essa oportunidade de estar aqui falando de Jesus em cima desse altar, é porque um dia eles tomaram pedradas, é porque um dia eles foram machucados, mas eles conseguiram suportar. E eles não me ofereceram um evangelho barato. Desde o dia que eu cheguei aqui, eles deixaram muito claro que a gente caminharia junto por uma visão e por um rumo que é Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Mas eu creio que não sou só eu. Eu creio que aqui nessa manhã está cheio de Timóteo aí, não está? Está cheio de Timóteo aí? Querendo caminhar firme, forte, independente da circunstância. Pode vir vento, pode vir o que for, a gente vai estar firmado na palavra, amém? Vamos caminhar junto. Continuando agora, mas vou partir para o princípio de pai e filho mesmo, natural. Provérbios 22:6, por favor. Um texto muito conhecido também. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Isso é forte, né? A gente está falando de paternidade hoje, mas a gente agora vai falar da função do pai. O maior investimento do pai, com certeza, é a instrução aos filhos. É a instrução do caminho que ele deve andar.
pai físico, quando seu bebê nasce, você começa a ensinar ele desde pequenininho, para que ele não se desvie, você ensina o caminho certo. Assim, nosso papel também, quando a gente cuida de alguém, a gente chama de neófito, quando pessoas acabam de se converter e não sabem caminhar ainda sozinhos, esse é o nosso papel, ensinar o caminho certo, para que ele não se desvie. Esse é um papel dos pais, a gente ensina o caminho. Calma que a gente vai chegar num ponto final aqui que vai fazer todo sentido. Tem algo que eu queria falar que eu acho muito interessante. Eu não sei se o Ademir está aí. Ele estava aqui, pai do Júlio. Ele está aqui, gente, eu não sei aonde. Acho que ele deve estar lá na portaria. Eu e minha esposa, nós ajudamos a cuidar dos adolescentes aqui da casa. Nós estamos iniciando um trabalho que já começou a mover algo, junto com o Alisson e toda uma liderança que está acima de nós. Mas a gente está cuidando desses adolescentes. E a gente crê que eles serão ensinados num caminho muito certo, muito top. Que daqui um dia, quem vai estar aqui vão ser eles. O Ademir, pai de um desses meninos que vão na nossa GC, que a gente caminha junto, teve um dia que ele me mandou uma mensagem, e ele depois falou comigo aqui pessoalmente. Ele falou assim: ô Thales, eu como pai, eu ensino o caminho para o meu filho lá na minha casa, e eu tento fazer o melhor para ele. Mas também como pai, eu sei que ele precisa de alguém perto para caminhar com ele quando ele não está dentro da minha casa. Então vamos fazer o seguinte, vamos estreitar esse caminho. Eu ajudo ele aqui da minha casa, e quando ele estiver na igreja, quando ele estiver no meio dos jovens, quando ele estiver lá na sua GC, você estreita o caminho daqui. Eu falei, é isso. Falei, um pai entendeu. Um pai entendeu a visão, cara. Um pai pegou o negócio. Sozinho a gente não consegue nada, cara. E ele entendeu que ele é uma autoridade sobre a vida do filho dele, mas ele sabe que tem detalhes e tem lugares que ele não vai estar, que ele não vai estar lá. E ele sabe da necessidade de pessoas para poder andar junto com ele. E hoje eu vejo um menino lendo a Bíblia, que nunca tinha lido. Ele fala para mim, hoje eu comecei a ler Mateus. Agora eu passei para Marcos. E ele está indo. E a gente sabe que o caminho não é fácil, o caminho é árduo, mas eu sei que ele vai chegar num lugar muito grande, porque ele vai ter pessoas ao lado dele caminhando junto, amém? Amém, gente? Vamos ler lá agora Lucas, capítulo 15, do verso 15 ao 18. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfaborreira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, repete comigo, a caminho, e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Lembra o que a gente acabou de ler aqui um pouquinho antes? Ensina o filho o caminho que ele deve andar, e quando ele estiver mais velho, ele não se desviará. Cara, a passagem muito conhecida, filho pródigo, muitas vezes a gente usa ela de exemplo aqui na paternidade, porque ela tem diversos lados que a gente pode usar. Mas o que me chama a atenção é exatamente o verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Cara, isso aí é algo que Deus falou muito, muito, muito forte no meu coração, porque a gente vê pais dedicados, a gente vê pais que ensinaram seus filhos quando eram crianças a trilhar um caminho. Eles ensinaram o caminho, eles mostraram o que eles deveriam fazer, eles mostraram exatamente para onde eles deveriam ir. Mas isso não impede que quando o filho cresça, ele possa se desviar desse caminho. Não impede. Mas a palavra nos deixa muito claro que aquele filho, que ele entende que ele é filho, ele pode estar longe agora, mas ele sabe o caminho de volta para casa. Você não entendeu, né? Vocês não entenderam? Pai, mãe, irmão, sei lá quem você ajudou a caminhar,
E você mostrou o caminho para ele um dia. Sabe, você mostrou para ele, cara, vai por aqui que aqui vai dar bom. Mas chegou uma hora que por decisão própria ele decidiu sair. Só mantenha a sua fé. Porque se você ensinou o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, na hora certa, Ele está de volta. Isso funciona igual um GPS, cara. Ele pode ir, mas Ele sabe voltar. E quando Ele voltar, é igual quando o filho pródigo volta. Aí tem festa, tem alegria. O filho sabe voltar para casa. O filho sabe de onde ele saiu. O filho reconhece. Por mais que ele não esteja agora, talvez do seu lado. Mas em nome de Jesus, o start do Espírito Santo vai tocar no coração dele. E ele vai conseguir voltar. Amém? Vocês creem aí? Eu creio. Eu creio porque eu sei como isso funciona, porque um dia isso aconteceu comigo. Eu sei que um dia minha mãe me ensinou o caminho. Um dia eu me desviei, mas hoje eu estou aqui. Eu tenho 2 irmãos que não estão vindo na igreja. Um deles agora começou a vir sozinho. Na quarta-feira ele até me mandou uma foto que ele estava aí no meio. Estou aqui e tal. Minha mãe não precisa ficar pegando no pé deles todos os dias. Volta, volta, volta. Hoje, esse fim de semana, escrevendo isso, o Senhor falou comigo. Eles já foram ensinados o caminho a seguir. Esse trabalho agora é meu. Quem convence é o Espírito Santo. Se o caminho já foi feito, se o caminho já foi ensinado, eu creio que brevemente eu verei meus irmãos aqui. Eu creio que vocês verão seus filhos, verão seus amigos, aqueles que vocês caminham juntos. Porque quem começou a boa obra, cara, Ele é fiel para cumprir, Ele não vai parar. Deus é poderoso, cara. Deus é poderoso. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente limita a fé e limita aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Eu já pude falar isso algumas vezes aqui, mas eu cheguei aqui muito fechado, cara. Muito, muito fechado. Eu amo a palavra, eu gosto de dar uma estudada, procurar uns negócios diferentes, eu gosto de mergulhar em história e tal. Mas eu me fechei tanto nisso que eu parei de viver algumas coisas. E devagarzinho eu fui entendendo que, igual a gente conversou esses dias, eu e a pastora, a gente estava conversando, que são 2 coisas que elas não podem andar separadas. A letra sozinha e nem o mover do Senhor, o ambiente. Nós devemos aprender a viver com os 2 andando em equilíbrio. Não adianta eu saber alguma coisa da palavra, mas se eu deixei de viver o sobrenatural de Deus, se eu deixei de acreditar no mover dele, se eu deixei de acreditar que aqui nesse ambiente ele se faz presente e pode fazer coisas maravilhosas. Porque quando eu estou tão preocupado com a letra, eu estou preocupado em julgar, porque eu sentava aqui olhando o que estava sendo pregado e querendo julgar. Nossa, deu uma errada ali. E isso me prendia e não me deixava viver outras coisas. O que eu tenho aprendido nessa casa, através de todas essas práticas espirituais que a gente ouve falar e que a gente começa a praticar, é que a gente tem que viver um equilíbrio na nossa vida. Eu pude ministrar isso alguma vez, a palavra era de título, chamava extremos. E tudo que é extremo demais, exceto a adoração de Deus, ela nos mata. Então vamos viver o equilíbrio do Senhor. Vamos viver aquilo que Ele tem pra gente, cara. Vamos parar de viver os extremos, porque quando a gente vive demais um lado, a gente não vive o outro. Talvez você está só orando para esse seu filho estar aqui, para esse seu amigo estar aí, para o seu irmão estar aqui, e você esquece da palavra do Senhor, que Ele manda descansar nele, que Ele manda confiar nele. Vamos andar em equilíbrio, amém? Isso aí não estava no script não, gente, mas vamos lá. Eu tenho um tempinho ainda, né? Tem, gente, vamos lá. Vamos ler lá agora em Jó, capítulo 1, do 18 ao 20.
Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer essa nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Agora vamos partir para um outro ponto aqui, uma outra curiosidade. Aqui a palavra está falando de Jó, todo mundo conhece aqui a história de Jó? Conhece, gente, pelo amor de Deus? Amém. Se não for, escola de fundamento, pelo amor de Deus, hein? História de Jó, quando Deus permite que a vida de Jó fosse tocada, tudo começa a desandar, né? Chega um falando, tocaram no seu gado, tocaram no seu camelo, e foi acontecendo um monte de coisa, até que chegam para Jó e falam: agora tocaram nos seus filhos. Bateu um vento lá, veio muito forte, derrubou a casa, eles estavam todos reunidos, caiu em cima dele e todos eles morreram. Então diz que Jó vai, na hora que ele escuta isso, ele rasga sua veste, se lança, se prostra e adora ao Senhor. Mas o ponto aqui é que eu queria trazer algo legal para vocês, que eu aprendi esses dias. Quando é tipo uma cultura dos judeus, quando chega uma notícia com algum parente, algum ente querido, alguma pessoa muito próxima à sua vida, ela morre, a sua primeira atitude é rasgar sua veste. Existe isso até hoje, algum dos judeus mais tradicionais ainda faz isso até hoje, que no dia do enterro daquele parente muito querido, ele chega lá e ele rasga sua roupa, ele rasga sua veste, e eles ficam mais ou menos uma semana com essa roupa rasgada. O que quer dizer isso? Quando ele rasga essa roupa, ele está mostrando um sinal de tristeza, de reconhecimento que o filho ou algum parente ali morreu. Então ele está sofrendo junto com ele, certo? Pegaram aí? Tudo certo? Isso aqui não é só com Jó, tá, gente? Você vai ver na Bíblia um monte de pessoas rasgando as suas vestes. Isso acontece com Davi e por aí vai. Isso vai mais num sentido de humilhação. Aí eu queria que você gravasse muito bem isso, o sentido, a explicação, que agora a gente vai passar lá para Mateus 27, do verso 45 ao 52. Oh Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez por grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Cara, alguém pegou aí, pelo amor de Deus? Eis que Jesus está lá no madeiro, está pendurado, está levando tudo aquilo que era para mim e você ter levado. Ele está lá, já sofreu muita coisa, já cuspiram nele, já furaram ele, pregaram, enfiaram coroa de espinho, já fizeram ele carregar essa cruz pesada que nem era dele. Agora ele está lá, já no finalzinho de tudo. Aí chega a hora que ele fala: agora está consumado, acabou, e entregou o seu espírito. Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Deus! Ei! Toda a palavra do Senhor, ela não foi escrita sem um nexo.
ela foi escrita por judeus. Então tudo que acontece na Bíblia, ela tem uma ligação com a cultura deles. Então por isso que a gente precisa de estudar, para a gente entender um pouquinho. Lembra do que a gente acabou de conversar? Quando o pai sabia que o filho acabava de ter falecido, qual que era a primeira atitude dele? Ele rasga a sua roupa de alto a baixo. No momento em que o Senhor fala: eu entrego o meu espírito, ele então morre. No mesmo momento, não sou eu que estou falando, verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Cara, Deus ali, ele dava mais uma prova de que Cristo era verdadeiramente o Filho dele. Ele acaba de expirar, ele acaba de morrer, e o próprio Deus vem lá de cima e rasga o véu, de alto a baixo. Para fazer todo sentido, verso 54 aí, por favor. Mesmo capítulo, só o verso 5:4, gente. Eu vou ler aqui, tá? O centurião e os que com eles aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Não, aplauda mais forte, cara. Isso é pra ele. Ei, esse era o Filho de Deus. O cara que agora, há um minuto atrás, estava lá crucificando a Jesus, agora diante de todas as coisas que acontecem, ele é o primeiro a reconhecer: fizemos arte. Esse aqui verdadeiramente era o Filho de Deus. Sabe algo, uma frase até que o Senhor falou comigo, eu tinha pedido para minha esposa, ela que digita aqui para mim, viu, gente? O Senhor falou para mim: só é filho aquele que reconhece o filho. Você só vive como um filho a partir do momento que você reconheceu o filho. Ela me perguntou: é isso mesmo? Eu falei: escreve aí, você não entendeu? Mais ou menos. Então você vai entender. Não existe outra forma. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Lembra que a gente está falando desde lá do começo sobre ensinar o caminho, sobre mostrar o caminho, sobre caminhar junto. Nosso dever é apontar o verdadeiro caminho, o único caminho que nos leva a Deus, que é Cristo Jesus. Então, quando a gente reconhece o Filho, a gente vive como filho. Amém? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem filho aqui, gente? Aleluia. Aí eu pedi pro Gabriel fazer uma arte aqui. É exatamente o momento em que Jesus estava sendo crucificado. E no mesmo tempo, lá no templo, onde era feito um sacrifício, ao mesmo tempo, gente, é de verdade, as horas batem certinho, onde era feito o sacrifício lá, onde o sumo sacerdote fazia o sacrifício, é exatamente, bate com o momento em que Jesus é crucificado e entrega seu espírito. O último sacrifício, o sacrifício daquele que veio para levar tudo e todas as coisas sobre ele. Então, naquele momento que acontecia a crucificação e que Jesus entrega o seu espírito, ali ele entrega o nosso último sacrifício vivo, que era Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, lá no templo, o véu era rasgado. Tudo batia, tudo era perfeito. Só que agora era o Cordeiro perfeito. Era o Cordeiro que não necessitaria mais de um sacrifício humano, de animais e nada. Agora ele sim tinha cumprido tudo e todas aquelas profecias e levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Cara, isso é maravilhoso. Para
a gente já ir para o finalzinho aqui. Quando isso acontece, um pouquinho antes ali de Jesus morrer, lá em João 3,16, o Senhor nos fala que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, certo? Unigênito quer dizer único. Aí quando a gente olha para a palavra do Senhor, é a partir do momento que esse véu é rasgado de cima a baixo, a palavra não nos fala mais que ele era o unigênito, mas a palavra nos diz que ele era o primogênito de muitos que viriam. Ei, você não entendeu, cara, a diferença? Repito. Ei, aquele que veio como o único, o unigênito. O único quer dizer que não tinha mais, a fábrica tinha fechado. Depois de tudo que aconteceu, da sua entrega perfeita, depois de tudo ter sido consumado, agora o Senhor rasgava de cima a baixo. Ao invés de ser chamado de o unigênito, o único Filho de Deus, a palavra nos diz que ele é o primogênito, o primeiro de muitos que viriam. Eu faço parte disso aí, cara, não sei você. Fica de pé aí, vamos acabar que o meu tempo já foi. Para fechar, para resumir tudo que eu falei, eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez você nunca tenha se enxergado como um filho de Deus. Mas talvez isso hoje seja o dia disso acontecer. Talvez você não conseguia se enxergar como um filho amado de Deus. Mas não é aquilo não é aquilo que você faz que vai te tornar um filho de Deus. Isso já foi feito. Basta apenas o reconhecimento daquilo que Jesus já fez por você. Reconhecer o Filho, você vira filho. E também eu sei que tem pessoas que estavam longe, que talvez estão aqui hoje ou nos assistindo hoje, que talvez possa se conectar com aquela história que a gente falou do filho pródigo. Talvez um dia você aprendeu o caminho, você entendeu o caminho, mas por alguma situação você não está caminhando nele hoje. E se você está aqui, eu creio que o Espírito Santo já tocou no seu coração e você voltou. Você está aqui porque você lembra do caminho a percorrer. Você foi ensinado um dia e isso não vai fugir do teu coração. E algo como eu já frisei hoje, algo para aqueles que lutam por pessoas que aqui não estão hoje. O nosso Deus, Ele é Pai. Ele não abandona filhos. O Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas orações e o porquê de todas as coisas. Eu creio em nome do Senhor Jesus que aquela oração que você tem feito por alguém que não está aqui hoje, ela vai ser atendida. Que o Espírito Santo do Senhor ative no coração desses que não estão o caminho de volta, porque eles aprenderam, eles vão voltar. Mas isso aí é só para quem crê. Você crê? Se você tem alguma situação assim, cara, creia, que o Senhor, Ele move, cara. O Senhor faz maravilhas. O Senhor faz coisas que a gente não pode imaginar ou sonhar, porque tudo que Ele tem para mim e para você é muito melhor do que a gente pensa ou sonha. Eu queria chamar aqui nossos pastores, porque hoje é um momento muito lindo de paternidade. Queria que eles orassem com vocês. Queria que vocês que entenderam tudo isso aqui que foi ministrado hoje, se algum de vocês sentiu aí no teu coração que você é filho de Deus, que você reconhece isso nessa manhã, você vai viver algo sobrenatural do Senhor, amém?